Chegamos ao término da leitura do livro de Êxodo e gostaria de fazer uma palavra de resumo e deixar para todos os amantes da palavra e leitores deste livro. Começa com o chamado de Deus para a vida de Moisés, conta um pouquinho como foi o nascimento do libertador, a sua preparação no Egito, o seu chamado, o confronto que ele teve com Faraó, a maneira como Deus lidou com a nação dos egípcios por causa de seu povo, a libertação em si, peregrinação até o Monte Sinai, a doação da lei, a rebelião dos judeus fazendo um bezerro de ouro, a ira de Moisés quebrando as tábuas, depois ele voltando para o Monte Sinai, recebendo novamente as tábuas da lei e agora detalhando sobre o tabernáculo, como que ele deveria ser construído. Então você, fazendo a leitura do livro de Êxodo, é chamado para uma peregrinação, para um êxodo, uma saída da escravidão em direção à terra prometida. Isto parece para nós que acontece quase que rapidamente, mas o tempo ali ele se arrasta, é um tempo demorado. Se você contar a partir do momento em que Moisés nasce até o tempo em que ele é chamado por Deus, passaram 80 anos. Depois, se você pensar nas pragas do Egito, cada uma daquelas pragas caindo periodicamente, pode ter durado de 3 a 5 anos a surra que Deus estava dando nos egípcios. A peregrinação até o Monte Sinai, um caminho que demorou mais de 3 meses, mais ou menos, e depois a doação da lei, que demorou mais ou menos uns 3 meses também. Então você vai ter ali um período que ele é coberto de mais ou menos 90 anos só no livro de Êxodo. Qual que é a grande mensagem que nós recebemos ali? A grande mensagem de que Deus não é o Deus dos escravos. Deus é o Deus da liberdade. Ele quer que os homens o sirvam, sim, mas não o sirvam por obrigatoriedade, por medo, pavor. Não, que o sirvam em liberdade. O estado de liberdade é muito difícil de ser compreendido e exercido pelas pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz justamente isso, que foi para a liberdade que Cristo nos chamou e que nós não podemos tornar a nos colocar debaixo de um jugo de servidão. Temos que servir a Deus em liberdade do Espírito. Mas o que é que nós podemos fazer para comprovar que somos ou não livres? É receber a lei de Deus em nossos corações. Lá no livro de Êxodo, a primeira lei, ela foi quebrada por Moisés. O povo não estava pronto e nem preparado. O povo estava disperso, o Egito ainda estava no coração deles. De igual forma acontece conosco. Não experimentamos a lei de Deus em nossos corações, porque há muitos resquícios do mundanismo em nós. Por mundanismo, nós não queremos nos referir apenas aos costumes do mundo, ou à cultura do mundo, mas ao próprio espírito de escravidão que está em nós, porque nós servimos muito mais à nossa natureza caída do que à nova natureza que Cristo coloca em nós. Moisés, no Antigo Testamento, ele representa Jesus. Assim como Jesus veio ao mundo, Moisés foi ao Egito. Assim como Moisés enfrentou Faraó, Jesus enfrentou as hordas do pecado. Assim como Deus conseguiu libertar o seu povo com asas de águia, retirando-o do Egito e levando à terra prometida, assim também Cristo nos tira das potestades das trevas e nos transporta para o seu reino. Tudo deveria estar perfeito e belo, mas nós não estamos prontos a vivermos em espírito de liberdade, a compreendermos que, já que não há nenhuma condenação e nenhuma escravidão sobre nós, podemos servir a Deus em espírito e em verdade. Nada pesa contra nós, nenhum opressor, nenhuma cadeia, nenhuma condenação, porque agora servimos a Deus. Esta é a mensagem do livro de Êxodo. Devemos compreender. Há uma segunda parte muito importante no livro que nós deixamos de fora, que é o momento em que Moisés recebe o tabernáculo com os utensílios, conforme o modelo que ele tinha visto nos céus. Esse modelo que ele viu nos céus
foi por revelação, por iluminação, por êxtase, por profecia, estava no Monte Sinai. Numa próxima oportunidade, espero que a gente possa parar para pensar sobre isso. Que Deus te abençoe.